Fala, Fel, tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos com as últimas informações do nosso Coringão. Provável escalação contra o Vasco e tem titular aí que a Fiel tá pedindo que parece que vai estar no time, hein? E também vamos trazer a agenda de jogos do Coringão, todas as últimas informações do nosso Corinthians. Então já se inscreva aí, tá perto dos 20 mil inscritos. Então assim que bater, sorteio de 3 camisas do Coringão, 3 ganhadores vão sair aqui do canal. Então já se inscreva. Fortalece com o seu like aí, vamos Agora, pro mas o vídeo. tema de agora é Corinthians, que joga contra o Vasco da Gama amanhã. Curiosidade que o Vasco tem um técnico que já foi campeão pelo Corinthians, que é o Fábio Carille. Reencontro de Carille com o Ramon Dias, que foi técnico do Vasco em 2023 e que vai mexer no time, ao que tudo indica, para o jogo de amanhã contra o Vascão na Neoquímica Arena, 18h30. Estaremos nessa de novo, mais de 40 mil pessoas na Neoquímica Arena, indo já para o 31º jogo consecutivo dentro da Casa do Timão, com públicos superiores a 40 mil pessoas, mais um recorde da incrível fiel torcida. E novidades porque o Corinthians continua sem o Hugo Souza, goleiro, machucado, tentando acelerar o processo de recuperação de uma lesão muscular no departamento médico, mas ainda não dá para ele. O Garro está em Madrid, retornando nesse final de semana. Rodrigo Garro tentando curar a tendinite patelar com um especialista espanhol, que inclusive ajudou na recuperação do Memphis Depay num passado não tão distante assim, quando o Memphis jogava na Europa e teve um problema similar ao do Rodrigo Garro. Esses dois estão fora. O Angileri deve ser a novidade na lateral esquerda, recuperado de dores musculares, e o Coronado pode pintar na criação no meio campo para fazer a função do Rodrigo Garro, talvez não com a mesma capacidade técnica, mas pelo menos para o Ramon Dias poder manter o esquema 4-4-2 com o Losango no meio campo. É o esquema que melhor funciona nesse Corinthians da família Dias. Então eu preparei junto com a produção um campinho aí para especular essa escalação, um possível / provável Corinthians para encarar o Vasco amanhã pelo Campeonato Brasileiro, depois de perder em casa na Sul-Americana para o Huracan, com Donelli no gol, Mateuzinho na lateral direita. A dupla de zaga, vou cravar aqui os titulares: Gustavo Henrique e Félix Torres, mas o André Ramalho está correndo por fora, podendo abocanhar uma vaguinha no meio de zaga. Angileri de volta à lateral esquerda, se não der para ele deve jogar o Bidu. Meio campo com Ranielli, Carrilho, Martinez e o Coronado na ponta de cima do Losango do meio campo. Na frente, Memphis Depay e Yuri Alberto. E daqui a pouquinho eu volto direto ao vivo aqui no Parque São Jorge com mais informações do todo-poderoso Timão, Michele. Nessa semana, de sábado a sábado, com uma Sul-Americana, partida decisiva no meio dos 2 jogos de Campeonato Brasileiro. Então, é o seguinte: amanhã é o Vasco da Gama na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro, segunda rodada do Brasileirão. Corinthians no Brasileirão jogando a primeira em casa, Neoquímica, com mais de 40 mil pessoas. Já falamos da escalação. Aí na terça da semana que vem, o Corinthians vai até a Colômbia encarar o América de Cali, jogo mega importante, porque o Corinthians não pode perder de jeito algum, porque o América ganhou na estreia fora, no Uruguai. Se ganha do Corinthians, abre uma diferença grande, já num tiro curto de fase de grupos da Sul-Americana. Lembrando que só o campeão do grupo vai direto para a fase de oitavas de final da Sula. Então o Corinthians tem no mínimo que arrancar um empate fora. Na terça-feira que vem, casa cheia, torcida fanática. América de Cali não é um time bobo. E no sábado seguinte, não amanhã, no outro, mais um derby pelo Brasileirão, primeiro turno. Como não vai dar para jogar no Allianz Parque, mando do Palmeiras, o clássico Palmeiras e Corinthians será em Barueri. Esses os 3 próximos jogos do Corinthians na temporada, Michele. É um duelo muito bom, muito tradicional do nosso futebol. Nunca é fácil jogar contra o Vasco, mas estamos trabalhando bastante para conseguir começar esse campeonato da melhor maneira possível. Não foi fácil o jogo contra o Bahia, empatamos fora, mas creio que amanhã a gente vai estar preparado da melhor maneira possível para entrar em campo e dar nosso melhor para sair com os 3 pontos. Foi uma partida muito boa, onde a gente conseguiu controlar a equipe deles muito bem. Acho que foi naquela sequência que nós tivemos de 9 vitórias seguidas e o nosso time estava muito entrosado. E, cara, acho que o Campeonato Brasileiro, independente do time que a gente for jogar contra, tem que tomar certos cuidados, porque não tem time bobo, e o Vasco não é diferente. Então nós temos que entrar ao máximo do nível de concentração para que a gente possa fazer a melhor partida para a gente sair com a vitória.
Fala, Fiel, Coronado finalmente ali relacionado entre os titulares. Se isso vai confirmar ou não, a gente só vai saber uma hora antes da partida ali contra o Vasco, que acontece 6h30 na Neoquímica Arena, nesse sabadão. Coronado que para mim deveria ter sido escalado como titular lá no jogo contra o Huracan, e toda a Fiel na bronca, inclusive jornalistas corintianos aí reclamando muito dos times improvisados de Ramon Dias. Na verdade, vamos dizer que ele até começa com o time que foi titular contra o Palmeiras no primeiro jogo, lá no Allianz Parque, né? Ele colocou Romero, Yuri Alberto e Memphis Depay ali na frente, e até aí a gente não reclama muito, apesar do meu ver que titular deveria ser Coronado no lugar do Romero, mantendo Memphis e Yuri Alberto ali na frente. Ele improvisou o time que, vamos dizer que deu certo contra o Palmeiras, mas lembrando que a gente jogou fora de casa, precisando segurar aquela lateral esquerda ali do Palmeiras e jogando em casa, precisando de uma vitória. E o Corinthians com dificuldade de armação sem Rodrigo Garro, Coronado não poderia ficar no banco, né, Fiel? E finalmente a gente vê ele aí relacionado como titular e espero que Ramon Dias pare de ficar criando times alternativos ao invés de fazer o simples, porque todas as vezes que ele fez o simples, o Corinthians se deu bem e, na minha opinião, esse seria o time ideal para jogar principalmente dentro de casa. A gente vê ali Martinez e Ranieri como monstros ali no meio de campo, segurando toda a marcação dos outros times, e Carrídio ajudando muito também nessa marcação. E Coronado ficaria mais livre ali para poder desempenhar a qualidade que ele tem como jogador. E muitos aí criticam que às vezes que ele entrou ele não desempenhou, mas quantas vezes Garro e também Memphis Depay não desempenharam, inclusive até Yuri Alberto, e continuaram dentro de campo, continuaram sendo escalados, continuaram como titular. E por que Coronado, entre algumas partidas más e muitas vezes jogando com um time misto ou até totalmente reserva, a gente vai jogar bomba no colo do cara? Então coloca o cara para jogar, mano. O cara tá ali, 2 milhões de reais para ficar no banco. Não é possível que a qualidade que a gente já viu que ele tem, ele não possa ajudar dentro de campo. E a gente viu que os poucos minutos que ele entrou contra o Huracan, ele já demonstrou que merece mais oportunidades nesse time. Na minha opinião, o Ramon Dias, que tem ali uma birrinha com o Coronado, depois de velho ficar tendo birrinha com o jogador, pelo amor de Deus, né? Coloca o cara para jogar e a gente tá nessa expectativa aí. O Coringão que tem uma agenda difícil aí. A gente vai pegar o Vasco precisando de uma vitória depois de um empate contra o Bahia, que na minha opinião foi um bom resultado, mas aquele jogo contra o Huracan ficou aí na bronca. E a fiel torcida, todos nós cobrando muito aí de Ramon Dias, e precisa dar uma resposta urgente nesse sábado, porque se vem um resultado ruim nesse sábado, a gente tem uma pedreira na terça-feira, lá no Estádio Olímpico Pascoal Guerreiro contra o América de Cali. Vai ser uma partida difícil, o Corinthians jogando fora de casa, e vai vir a conta daquele primeiro jogo que a vitória era certa, jogando dentro de casa contra o Huracan. Então a gente vai aí precisando de uma vitória, não podemos negociar por conta de que só o primeiro colocado da Sul-Americana avança, o segundo colocado vai precisar disputar ali um mata-mata para poder avançar de fase, então a gente precisa dessa vitória mesmo jogando fora de casa, porque ficamos na bronca ali e devendo e perdemos ponto dentro de casa com uma derrota lamentável e vexatória aí do nosso Coringão. E em seguida, fiel, vem Palmeiras, sabadão, fora de casa, e como eles não têm estádio, né, aquele estádio horrível que inclusive Memphis Depay mandou nos bastidores aí do Coringão, já tem vídeo aqui no canal sobre esses bastidores aí que soltou na Corinthians TV. Sabadão a gente pega a porcada aí fora de casa, então é uma pedreira. Se a gente já não começa bem, algo que já vem ruim contra o Huracan, se a gente já não começa bem agora esses próximos confrontos contra o Vasco, já com uma boa vitória, um bom futebol, e arrancar uma vitória ali contra o América de Cali seria ótimo, ideal para chegar bem aí contra a porcada, jogando mais um jogo fora de casa. Então, duas pedreiras aí fora de casa, e o Corinthians tem que chutar para longe uma possível crise. A única coisa que viria de bom numa possível crise é Ramon Dias saindo do comando técnico do Corinthians, que eu já deixei claro aqui no canal que eu não apoio o Ramon Dias desde o final do ano passado. Fez um bom trabalho, ajudou ali o time, que na minha opinião foi mais os jogadores que livraram o Coringão do rebaixamento e classificando para a Libertadores desse ano e também ganhando o Paulistão, do que o próprio Ramon Dias e Emiliano.
Então o que poderia vir de bom disso tudo é Ramon Dias pegando suas malas, toda a sua tropa e indo embora do Corinthians, e Dorival tá moscando aí no mercado, viu, Augusto Melo? Quem apoia Dorival já deixa nos comentários aqui, se inscreva no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo, fiel. Valeu!